dia, paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus pela sua vida que nos acompanha. É uma felicidade imensa que a gente tem em saber que tem pessoas que nos acompanham. Você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, o Facebook, o TikTok, eu não sei, mas Deus abençoe que hoje é quarta-feira. Então, Deus possa abençoar a sua vida e da sua família poderosamente, que nós venha ser luz para Deus. Nós venha refletir a luz que Deus brilha através de nós e nós venha passar essa luz para as pessoas também. E hoje começamos Amós. Glória a Deus, aleluia. E você, irmão, quer comentar aí, deixar o comentário o que você sabe sobre Amós? Deixa aí um comentário, né? Deixa aí o que você conhece sobre Amós. Vamos fazer essa, como é que se diz, esse entrosamento, né? Você comentar, você está nos acompanhando no YouTube, Facebook, deixe seu comentário. E o que nós vamos aprender aqui? Amós também foi um profeta chamado por Deus. Vamos começar aqui. Começa em 1. Ameaças contra diversas nações e contra Judá. Sabendo que é um estudo básico, não vai ser aquele estudo, mesmo que de 30 minutos. Mas mesmo assim, não vou conseguir expressar tudo que o capítulo 1 fala, ou até mesmo a história de Amós. Então, é o básico, sempre relembrando os irmãos. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse o Senhor: bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz nas habitações. Dos pastores haverá pranto e secar-se ao cume do Carmelo. O 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilhara Gileade com trilhos de ferro. Aí também, irmãos, outro profeta que Deus envia para as diversas, contra as nações de Judá. E aí a gente vai vendo, de lá e de cá, como que Deus preparava esses profetas, as pessoas para chegar até essas nações rebeldes. De 1 aqui na minha Bíblia de estudo fala: o profeta Amós morava em Judá. Por isso que ameaças contra diversas nações e contra Judá. O reino do sul, mas a sua mensagem foi dirigida a Israel. O reino do norte era um leigo piedoso que ganhava vida como boieiro e cultivador de sicômoros. Deus o chamou para entregar uma mensagem de juízo a Israel e dar à nação uma advertência final. Seu ministério foi levado a efeito entre 760 a 750 a.C., sabendo que o Velho Testamento é tudo antes de Cristo, né? Outros profetas que provavelmente ministram nesse período foram Jonas e Oséias. Eita, glórias, aleluias! É isso que vocês já estavam pensando, talvez, né? Você que acompanha. Nossa, mas é o reino do norte, você não falou que Oséias foi contra aquelas pessoas, contra aqueles reis, como é que era o rei mesmo, agora acabei me esquecendo, mas contra aqueles reis do reino do norte, onde o cume era mais alto, que eles enviavam pessoas ali, as pessoas egoístas, isso e aquilo. Irmãos, é como eu falei, desse mesmo tempo ministro o período foram Jonas e Oséias. Se nós entrar em Jonas, é a mesma coisa. Ah, mas Jonas eu sei a história. Irmãos, é a mesma coisa de Oséias e Amós. Foram esses profetas que Deus levantou para profetizar, porque nesse tempo, irmãos, as pessoas eram muito idólatras, as pessoas se desviavam. Mas Deus, por que será esses 3 profetas? Porque Deus
Um passava e saía. Oséias a representação. Amós a gente vai estudar qual foi a representação dele, mas até então foi um profeta que morava em Judá. Ele já morava. E Jonas a gente também sabe, né? Jonas já foi um pouco mais medroso, né? Vamos dizer. Ele já desviou, mas não teve jeito, ele teve que ir do mesmo jeito. E Amós, a gente vai ver qual foi a trilha dele até aqui. Só que Amós já não fala que ele ia para um lado, para o outro, mas Deus levantou ele. No 3 que eu acabei de ler aqui, por 3 transgressores e por 4. Por que será que quando eu li ali no capítulo 3, por 3 transgressores de Damasco e por 4? Amós começa por anunciar o castigo contra as 7 nações vizinhas de Israel. Alista os pecados específicos de cada uma delas, até mesmo os de Judá, onde ele morava, né? Os submete à mesma fórmula, por 3 transgressões e por 4. Pelos seus muitos pecados e especialmente pelas transgressões citadas. Então Amós já começava ali, que ele já morava, ele já começava a fazer a lista de que região, de que bairro, de que lugar, para ele poder fazer a lista e começar a anunciar o que Deus colocava no coração dele. Então aí que Deus envia o profeta Amós para anunciar o que Deus estava preparando para aquela nação, onde se desviava do caminho do Senhor Jesus. De 1 ao 4. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Eu já ouvi bastante em Ben-Hadad, se não me engano, irmãos, em Crônicas ou Reis. Sabe que a Bíblia, irmãos, um puxa o outro. Só citar uma coisa nada a ver, igual os Vingadores. Viúva Negra, sabe que tem um filme direcionado ao outro. Viúva Negra tem um filme dela. Não sei, da Marvel, posso citar o filme do Jack Chan também. É o multiverso deles ali. Aqui na Bíblia é a mesma coisa. Você vê, né? Amós, Oséias e Jonas. Por isso, Ben-Hadad, eu já me lembrei de 2 Crônicas a Reis, que fala sobre esta palavra aqui também. Então, irmãos, o Velho Testamento é uma história puxando a outra. Esse Ben-Hadad é o mesmo que estava aqui, neste lugar, é o mesmo que passou por Oséias, talvez até Jonas. Talvez, não sei. Estamos aí para aprender. 2 Reis, no tempo de Salomão, os filhos de Ben-Hadad, né? Só para os irmãos entenderem. Esta frase emprega também nos versículos do 7 a 10, a 2,5. Refere-se à destruição por meio do fogo, que seria levado a efeito por um exército invasor. Cidades importantes seriam completamente incendiadas. Então, irmãos, cidades importantes seriam incendiadas. Você vê que, por isso, o fogo ia consumir. O fogo ia consumir aquele povo, onde Deus levantou Amós para profetizar. Mas você vê Oséias, né? Você vê o tanto que Oséias profetizou. Volte lá, irmãos, procure lá, Ministério Coelho de Programação Semanal. Tá tudo no YouTube lá. No Facebook não tem, agora que eu estou postando no Facebook, no TikTok completo também. Mas veja lá, o tanto que Oséias profetizou. E daí Amós, como fala aqui, ó, Amós foi o próximo. Mas mesmo assim, era a continuação. Aí Jonas pensou, eu vou fugir, né? Porque adianta falar alguma coisa? A gente fala, não adianta nada. Mas, irmãos, independente o que você faça, independente se as pessoas vão ouvir ou não vão ouvir, irmãos, você tem que levar a palavra do mesmo jeito. É isso que você tem que ir em mente. Não adianta você fugir, ó. Deus manda, Amós, Jonas. No Velho Testamento a gente vê as histórias aí de Salomão, Moisés, os profetas, os juízes.
Irmão, você vê. E não tem. A gente é profeta, a gente é um filho de Deus, a gente tem que levar a palavra. Ah, mas não adianta. Só que daquele 10.000 pessoas que você acha que nenhum vai escutar, daquelas 10.000 pessoas tem 2 que pode ser salvo pela sua palavra. É isso que você tem que pensar. É isso que você tem que ter em mente. Ah, você olha para um lado, olha para o outro, mas não adianta, irmãos. Vai. O profeta Amós foi, anunciou nesse tempo. Aí Deus ia colocar fogo. Aí a gente vê. Mas por quê? Deus tinha o plano em Israel. Deus tinha os planos planejados para Israel. Os planos de Deus na nossa vida não morrem. É só quando não tem mais solução, irmãos. É igual fala a morte e acabou. Morreu, acabou. Ah, depois da morte tem salvação. Você não tem, irmãos, acabou. Porque Deus dá chance aqui na terra. É o que nós estamos estudando. Porém, fogo, então, a palavra emprega a destruição por meio, até as cidades importantes seriam levadas pelo fogo. As cidades importantes de Israel. Não tinha, a ira estava completa. O povo, um estava puxando o outro. Por isso que quando o pecado chegar na tua vida, você tem que pare em mim, não. Senão você vai ser destruído também. O fogo te consumirá. E para finalizar, Amós 1. Amós começa mais com a chegada, o preparamento, o anunciamento do profeta Amós. Do 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para o entregares a Edom. O 7. Por isso porém fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, o 9, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Você viu? Por isso que até cidades importantes. Deus ia ali por 3 transgressões, Deus dá chance. Deus dá chance. Mas igual eu falei, morreu, acabou. Nessa daí, eles levaram os cativos. Daquele povo de Judá que Deus levou a Amós para anunciar, aquele dos palácios de Azazel e Ben-Hadad, e falou o nome das tribos, o nome dos lugares, Asdod, Asquelon, Ecrom. Eles levaram os cativos, quebraram totalmente a aliança. Por isso que eu falo, eles procuraram, eles podiam ter evitado. Eu ia citar outras frases da Bíblia, lá de Davi e Saul, só que daí a gente já vai pular a parte. Eu quero estudar só aqui, Asdod, Asquelon, esse aqui. De José também, você vê que os irmãos eram, só que eu não quero entrar. Mas os irmãos já sabem, eu vendo. Eles quebraram a aliança. Quebraram, então por isso que Deus não tinha como. Se era de 3 as transgressões a 4 transgressões, aí já era, acabou. Deus dá chance, irmãos, mas chega uma hora que não dá. E tem gente que não adianta, ela quebra as muralhas para fazer o mal. Ela quebra as muralhas para fazer o pecado. Então aqui, irmãos, levar os cativos, a aliança foi quebrada. Por isso porém fogo ao muro de Tiro, do mesmo as tribos de Asquelon e Asdod, por 3 transgressões de Tiro. Por isso Deus ia colocar fogo ao muro de Tiro e aos palácios, porque desobedeceram. No além da idolatria, no além dos pecados, de tantas coisas que a gente aqui de começo não fala, mas se entrar no estudo aprofundado fala, detalhe por detalhe do primeiro capítulo. Os cativos. Aqui a palavra-chave é os cativos. A aliança dos seus irmãos que Deus uniu, quebraram. E hoje, irmão, como é que está a nossa união? Como é que está a nossa união? Quebrada.
Mas Deus ainda está dando chance. Está dando chance e está enviando os profetas. Eu posso ser um deles, levando a palavra. Então, irmãos, aqui pulando, porém fogo a Tiro, a Temã, e aqui, no 14, por isso porém fogo ao muro de Rabá também. Tiro, Gaza, Temã, Rabá, e o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Aquele que se achava o tal, Deus sabe, né? Igual Oséias que nós lemos semana passada. Semana passada foi Obadias, né? Semana repassada. Último capítulo. Deus abaixa aqueles egoístas que se acha que é o tal, quebra aliança. Eu sou melhor, eu sou maior. Aí que tá. Amós começa assim. O profeta Amós foi, mas mesmo assim levaram os cativos. Levaram eles em cativeiro, o que adiantou? O mesmo rei de Ben-Hadad e dos palácios dali, dos seus irmãos, as cidades importantes, por causa dessa quebra, começa aí uma guerra contra o outro. E o que adiantou? Deus fala, diz o Senhor, eles serão os cativos. Aí, na Bíblia diz tudo, por que levaram em cativeiro? A maioria das transgressões alistadas são relacionadas à violência e à brutalidade. O que eu estava falando? De guerras. Dispensado no tratamento ao próximo. Aí que tá que eu estava falando. Quebrar aliança com o teu irmão, como é que tá a nossa aliança? Você vê agora que eu estou lendo. Agora que eu estou lendo, eu nem li. Eu vou levando. Dispensar no tratamento ao próximo. Deus odeia a violência e castiga severamente os que praticam atos desumanos. À luz da aversão que o Senhor Deus tem à crueldade, é essencial que o seu povo sempre se esforce para tratar o próximo com equidade, justiça e amor. Aqui, Amós fez a lista, começa aqui do reino do sul e do reino do norte. Deus enviou o piedoso e cultivador, o profeta Amós. Fez alistamento, falou e não adianta. E hoje é a mesma coisa. Só que nesta programação, pelo menos, mesmo que mais de 500 pessoas assistam, mas dessas 500, tenho certeza que você, uma ou duas pessoas, tenho certeza que vai pensar diferente. Vai mudar o rumo. E eu já conheci muitas pessoas assim. Então, irmãos, Deus severa a brutalidade, a violência. Por isso, irmãos, que o final dos tempos está aí. O mundo está aí. Mas se Deus não voltou até agora, porque Deus ainda tem promessas em certas tribos. Deus tem promessas em certas cidades. Reflita comigo. Porque Deus severa cruelmente as pessoas com brutalidade. Nós devemos ser a luz que o Senhor Deus tem dado a nós. Nós não podemos ser a inversão, ser a escuridão. A gente tem que ser o amor. Evite a ira. A ira destrói tudo. Tem lá em Romanos, Gálatas, também, se não me engano, fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Vigie, irmãos, porque quando a ira entra e o ego entra, acaba, irmãos. Tome cuidado com os espíritos da carne, que eles estão a todo momento em você. Estão em qualquer momento para te agarrar. Faça as obras do Espírito Santo que Deus vai te abençoar. Vamos viver em união. Vamos evitar a crueldade, evitar pensamentos negativos. Finalizo no próximo, a gente continua no 2 daí. Vamos evitar, irmãos, aqueles que fazem o mal. Beleza, irmãos? Vamos fazer a nossa parte. E vamos orar que Deus tenha de piedade e misericórdia daqueles que fazem o mal. Amós foi um profeta que Deus enviou para as ameaças de Judá, Israel,
contra Israel. Você vê que ali, né, começou Judá, ele é de Judá. Mas você vê Rabá, Tiro, Asquelon. Você vê? Agora é cidade, mas naquele tempo era tribo. Então, reino do norte e reino do sul. E hoje é com você, hoje é nós aqui. Hoje é a mesma coisa. Se afaste da brutalidade, se afaste desse ego que não te deixa ajudar as pessoas. Faz você quebrar aliança com os teus irmãos. Irmãos de sangue, familiares ou até mesmo irmãos de igreja. Amizades. Seja diferente, faça a diferença, seja a luz do mundo. E finalizamos, irmãos, o profeta Amós, capítulo 1. No próxima semana, capítulo 2. Conto com você na programação semanal do estudo bíblico no multiverso da espiritualidade. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que nos está assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe. Deus abençoe sua vida poderosamente. E fiquem na paz do Senhor Jesus. E eu espero você segunda-feira ao vivo e quarta-feira nos estudo bíblico. E agora estamos em Amós. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Deus abençoe todos nós.